Soltos e soltas, bem-vindos. Hoje eu trouxe para o canal Desirê Cassado, psicóloga, especialista em terapia contextual e mestre em psicologia experimental, para a gente falar de uma prática muito necessária, mas muito difícil, que é o exercício do autoamor quando a gente está na lama. Porque se cuidar da gente já é difícil quando a gente está se sentindo bem, quando a gente está se sentindo um lixo, parece impossível ter esse olhar carinhoso para a gente. Talvez seja só isso que nos salve dessas nossas trevas. Então, para trazer um pouco de luz para essas trevas, eu trouxe a Desirê aqui. Desirê, muito obrigada por estar comigo no canal. É um prazer imenso, Carol, um prazer imenso aqui com você. Se você também quer aprender a se acolher, a trabalhar o autocuidado, a cuidar de você nesses momentos difíceis e exercitar o autoamor, mesmo quando a gente não tem o amor do outro, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, porque 3 vezes por semana a gente traz pessoas maravilhosas como a Desirê para aprofundar conversas como essa. Desirê, nessas últimas semanas, a gente tem falado de términos e recomeços no Soltos. E uma coisa que saiu muito nos comentários dos posts, dos vídeos, é essa dificuldade gigante de lidar com a rejeição e de separar, né, a dor da rejeição e o desamor do outro do nosso próprio desamor. Como é que a gente resgata esse hábito de cuidar da gente depois de um rompimento? Principalmente depois dos rompimentos mais traumáticos, onde a pessoa coloca a gente lá para baixo e daí rola briga, né? Aquela falta de respeito, os términos mais inflamados, parece que a gente acaba invalidando a nossa autoestima. Essa falta de admiração do outro faz sempre a gente parar de se admirar também? Ótima pergunta, Carol, ótima pergunta. Acho que eu tenho algumas coisas para explicar sobre o que é autoestima e sobre o impacto que tem a rejeição do outro sobre nós mesmos, tá bom? Sobre o nosso senso de valor próprio. Nós não nascemos nos amando. Na verdade, nós aprendemos a nos amar com outras pessoas. O conceito de amor próprio não é um conceito em que eu construo o amor por mim mesmo sozinha. Eu construo o amor por mim mesmo por conta das pessoas que me rodeiam. Dos meus pais, se eles foram amorosos, dos meus familiares, dos meus avós, dos primeiros amores, dos amores antigos, dos amores atuais. Então, a noção que a gente tem sobre nós mesmos, ela não nasce e morre na gente. Ela passa pelas pessoas ao nosso redor. Soma isso a situação que é o seguinte, uma situação que é o seguinte: todos nós temos uma fisiologia pronta para conexão. Nós fomos feitos para conexão. Nós precisamos do outro. Nós somos seres gregários. O que isso significa? Significa que fazer parte de um grupo, seja esse grupo de 10 pessoas ou esse grupo de 2 pessoas, é importante para nós. Em termos de evolução, nós só sobrevivemos, frágeis que somos, né? Nós somos fracos, nós não temos pelos, nós não temos força, nós não temos presa. Nós só sobrevivemos como espécie porque nós fomos capazes de formar parcerias, grupos, de cooperar entre outras pessoas. Isso significa dizer que para o nosso corpo, para o nosso organismo, para o lado mais primitivo do nosso cérebro, fazer parte, estar junto, estar cooperando e cuidar e ser cuidado dentro de uma relação, seja de muitas ou de poucas pessoas, é muito importante, né? Nós sobrevivemos por conta disso. Isso também significa dizer que essa necessidade de parceria faz com que a gente seja hipersensível à rejeição. Tem estudos, inclusive, super interessantes que mostram que a rejeição ela pode doer fisicamente. As pessoas sentem dor quando elas se sentem rejeitadas, porque é importante para o nosso cérebro sinalizar que ser rejeitado é um perigo, corre lá. Vai para perto do grupo, é igual a fome. Se a gente não sentisse fome, talvez a gente não comesse e a gente não estaria aqui. Então, sentir dor quando a gente se sente rejeitado é um sentimento totalmente natural. Não tem nada de errado em sentir dor. Na verdade, é um sentimento de autoproteção. É a nossa cabeça, o nosso corpo, a nossa história, a nossa evolução contando para nós que ficar sozinho é uma situação de risco para qualquer ser humano. Então, nós temos um mecanismo quase que automático de se sentir muito vulnerável quando nós terminamos uma relação, de nos sentirmos muito vulneráveis quando a gente briga com pessoas que são importantes para a gente, de se sentir muito vulnerável quando a gente está solitário,
quando a gente não tem pessoas por perto em quem a gente pode confiar. Então, a primeira coisa é muito natural sofrer, é muito natural sentir dor, é muito natural, mesmo quando a relação não é boa, é natural a gente sentir dor e se sentir vulnerável, sentir que tudo acabou e se sentir esvaziado quando aquelas pessoas saem do nosso círculo, quando a gente não pode mais contar com elas. Existe o sofrimento, ele vai estar presente. Ficar longe ou se separar de alguém dói muito, é como se a cabeça ficasse o tempo todo rebobinando a situação, se perguntando o que podia ser diferente, o que pode ser diferente, se tem alguma outra forma, se tem um jeito de ser de alguma outra forma, se aquele sentimento ruim pode ser apaziguado por alguma outra pessoa. Isso tudo é natural, é super normal. E aí tem uma outra questão. A outra questão tem a ver com como a gente lida com o nosso mal-estar. Nós lidamos muito mal com o nosso mal-estar. Nós não somos educados para lidar com o mal-estar. Somos educados para não ter mal-estar. Então, tudo que falam para a gente é não sente isso, não fica assim, não chora, não pensa nisso, ele não vale a pena, ela não vale a pena. Bola para frente, bola para frente. Bola para frente. Tem muito peixe nesse oceano. Então, a gente tem uma educação, desde muito pequenininhos, de recusa do sofrimento, de não olhar, de não sentir sofrimento. E aí, quando a gente tem o sofrimento, porque o sofrimento nessas situações ele é inevitável, as pessoas ficam perdidas, elas não sabem o que fazer com o sofrimento. E aí, a nossa primeira reação, quando nós sofremos, normalmente é de ficar para dentro, é de se esquivar, é de parar. Eu tenho um exemplo que acho que ajuda bastante a entender isso. Se você acorda e você está sentindo um mal-estar, dor de cabeça, nauseada, com uma enxaqueca, você vai para academia? Você vai para ginástica? Não. Se alguém te liga falando, vem aqui, vamos tomar um café, e você está com dor de cabeça, você vai tomar café? Vou ficar quietinha aqui no meu sofá. Vou ficar quietinha aqui no meu sofá. Ótimo. Então, olha só o que a gente faz. A gente importa as nossas estratégias de lidar com o sofrimento físico para lidar com o sofrimento emocional. Então, se você acorda chorando, sofrendo porque você terminou uma relação e alguém te liga, vamos tomar um café? O que você faz? Se você importar as mesmas estratégias da dor física. Falar, hoje não tô legal, vou ficar aqui em casa. Daí você põe a música que te lembra o ex no repeat, faz a posição fetal e fica miserável. Chora debaixo do chuveiro. Total, sentindo o resto do cheiro dele na fronha. Isso, enquanto ele não vai embora. Não é verdade? Então, a gente tende a importar estratégias para lidar com o sofrimento físico, para lidar com o sofrimento emocional. E aí, vamos lá. Depois de 3 dias em casa, recusando o convite de todo e qualquer ser humano para fazer qualquer coisa, você se sente melhor? Quais Pior, né? Você vai se sentindo, parece que você é sugada pela sua tristeza e desamparo, né? Ponho até a mãozinha da angústia. Isso, dói. E aí você fala assim, não, tá doendo muito. E aí a gente tem aquela estratégia. Quando tá doendo muito, eu recuo, fico quietinha. 1 semana quietinha e recuada em casa, melhorou? Melhora a angústia da separação? Não, só piora e, pelo menos para mim, tem uma coisa que, assim, cada dia que eu acordo e eu tô mal dessa angústia, parece que eu nunca vou sair dela, porque eu falo, meu Deus, mais um dia que eu tô nesse lugar. Ai. E daí, se você tem um dia bom e no dia seguinte volta, você fala, gente, possível. É paralisante e muito angustiante. A angústia paralisa. E aí, esse mesmo mecanismo que nos ajuda a sobreviver, que ajuda a gente a se cuidar quando a gente está mal fisicamente, ele nos prejudica quando a gente está mal emocionalmente. Porque aí, emocionalmente, quando a gente está mal, a gente recusa, a gente entra, a gente se isola, a gente fica ali no nosso casulo, esperando que aquela sensação vá embora. E aí, para nossa surpresa, a sensação não vai embora, não vai embora, não vai embora. Então, por isso que o autocuidado, ou cuidar de si mesmo, quando as coisas estão ruins, é difícil. Porque quando a gente está mal, a gente precisa fazer coisas que são absolutamente contraintuitivas. Sabe quando a gente está doente, nauseado, e alguém chega com uma sopa, alguém que você gosta, uma mãe, um parceiro, uma parceira, chega com uma sopinha que a gente fala, você tem que comer? E você fala, não consigo. Não consigo. Mas aí você pega uma colherzinha e toma,
Não porque é gostoso, não porque te faz bem naquele momento, mas porque você sabe que o seu corpo precisa de energia para se recuperar daquilo. Então você come. O autocuidado, muitas vezes, ele não tem a ver com ter prazer e satisfação. Então, acho que essa é a armadilha. O Nossa, muito autocuidado, bom. ele é uma renúncia. Autocuidado, às vezes, significa caminhar na direção do desconforto, fazer o que te causa mais desconforto ainda. Você está mal, se sentindo miserável, abandonado, e você pega o telefone e se encontra com alguém, que é a coisa que mais te traria mal-estar possível. Então, por isso que é difícil. Faz sentido, Carol? Sim, e eu acho que é exatamente isso que você falou, né? A gente associa autocuidado e autoamor com prazer e indulgência, né? Então, assim, Exato, autocuidado vai ser eu tomar um banho com um sabonete líquido cheiroso, uma vela e uma música. E de repente isso não exato. vai fazer sentido, né? Uh-uh. Ou é isso, você passar um batom, daí você fala, cara, você vai se olhar no espelho e começa a chorar. Parece que como as suas emoções estão abandonadas, você se abandona também, né? Exatamente, exatamente. E você começa a criar uma estratégia para lidar com as suas emoções que tem a ver com autoindulgência, mas que a curto prazo te dá um prazerzinho, então você se esquiva, você deixa de ir, você deixa de fazer, aí você sente um alívio, mas que a médio e longo prazo te envolve naquela sensação como se ela fosse uma teia que vai ficando cada vez maior, cada vez mais te amarrando. Quando a gente pensa em autocuidado, a gente precisa abrir mão um pouco da ideia de que autocuidado é prazer, que autocuidado é gostoso o tempo todo. Muitas vezes autocuidado é um remédio amargo que a gente tem que tomar e que não é nada gostoso, não é nada prazeroso e que muitas vezes a gente nem sabe o que a gente está fazendo. Que Tá? exemplos, Desirê, práticos, assim, de autocuidado nesse lugar a gente poderia pensar nesses momentos pós-rupturas? Olha, a gente sabe que a nossa saúde mental, ela depende de alguns pilares básicos. E esses pilares são alimentação, uma alimentação que não seja totalmente indulgente, mas que também não seja totalmente restritiva, uma alimentação que considere as nossas necessidades emocionais, mas não só elas. Alimentação decente. Então, conheço pessoas que quando estão enfrentando aquela maior fossa, ou não comem nada, ou comem tudo, né? E se desregulam e têm comportamentos mais compulsivos e mais impulsivos neste momento. Então, isso precisa ser cuidado. O outro cuidado que a gente precisa ter é sono. A gente precisa dormir direito, né? Por mais que no momento de ruptura a gente está numa situação emocional mais difícil, a gente precisa criar estratégias para que a gente consiga dormir e acordar na mesma hora, porque eu também sei que se a gente não dorme direito, as chances de no dia seguinte a gente estar mais irritado, mais depressivo, menos concentrado, mais ansioso, são muito maiores. É interessante você falar do sono, porque para mim é uma das coisas que mais pega e que Uhum. me aumenta a sensação de impotência. Porque parece que é isso, por exemplo, a comida, por mais que você não esteja com fome, se a pessoa te traz as sopinhas, fala, é importante. O sono, quando eu estava mal, mesmo com remédio, eu tive que pedir pinico para o médico, falar, preciso de um remédio, e mesmo com remédio nos dias que eu estava mais abalada emocionalmente, eu não dormia. E daí te Uhum. dá essa impotência que você fala, nunca vou sair desse lugar, né? Sim, uhum, exatamente, exatamente. Aí você não dorme e a situação vai ficando mais crônica. O mal-estar ele vai ficando crônico. Então a gente às vezes não dorme porque a gente quer ficar, a gente fica no celular, porque a gente tem que fazer uma renúncia para dormir também. Você tem que abandonar aquilo ali, mídias sociais, você tem que sentar, se concentrar, respirar, tomar um chá, tomar a medicação, pedir pinico. A gente precisa dormir de propósito, né? Às vezes o sono ele não vem à toa. Então as pessoas acabam em momentos de muito sofrimento emocional, além de não conseguir dormir porque estão muito agitadas, elas também não colaboram com o próprio organismo para dormir direito. E o outro pilar, os outros dois pilares são movimento. Então, para a gente ficar bem, a gente precisa se movimentar. Tem uma série de estudos que relacionam humor com atividade física, não só humor, energia, concentração, libido, socialização, esperança em relação ao futuro, disposição, qualidade de sono, com se movimentar. Então, a gente precisa se movimentar para ficar bem
E por último, a gente precisa de outras pessoas, né? Nós não somos bons quando a gente se sente sozinho. A gente não se sente bem se sentindo sozinho. Algumas pessoas ficam muito bem sozinhos. Agora, nesse tempo de pandemia, a gente percebe que algumas pessoas estão morando sozinhas e elas se entretêm, elas fazem um monte de coisa, mas elas têm pessoas para chamar quando elas não estão bem. Então, relacionamentos são muito importantes para o nosso bem-estar emocional. Mas não só o relacionamento amoroso. A gente tem uma ideia romântica, né, de que o relacionamento amoroso ele vai dar conta de tudo. E aí a gente deposita todos os nossos ovos nessa cesta. Todo o nosso investimento vai nessa cesta. Mas não, a gente precisa de muitos relacionamentos familiares, de amigos, de trabalho, de vizinhos, de colegas. E, então, esses relacionamentos também nos ajudam, também entram na categoria autocuidado. É entender que às vezes é só pedir um colo, né, nesses relacionamentos. E tudo bem, porque às vezes a gente fica constrangido. Eu tive uma época que eu estava muito mal, eu estava assim no começo da vida adulta, assim, uns 20 e poucos anos, e eu pedi para uma amiga dormir na minha casa. E ela ficou, assim, acho que umas 3 semanas dormindo todo dia lá, que é coisa que você já não faz mais, né, nessa idade. Sim. E eu sou tão grata a ela, porque às vezes é isso, é só você falar, cara, você pode dormir aqui, né? Sim, e é uma coisa assim, a gente sabe que ter um outro por perto, não precisa nem ser fisicamente perto, mas ter um outro por perto te ajuda a regular o seu próprio sono, regular a sua alimentação, regular até se você toma medicação, não toma medicação, até se você se movimenta mais ou menos, ter alguém por perto, seja via telefone, seja um colega, seja uma pessoa que está dormindo na sua casa, te ajuda a ir para a cama mais cedo, né? É uma pessoa que fala, vamos comer? Vamos dormir agora? Olha, vamos assistir esse filme que é legal? Vamos falar sobre isso? Porque eu também sei, Carol, que quando a gente está em sofrimento, a gente tende a ficar muito dentro da nossa cabeça. E aí dentro da nossa cabeça, a gente vai criando um universo que é praticamente um labirinto, não tem saída, sabe? A gente também tem a tendência de buscar a solução do nosso sofrimento dentro. E a maioria das vezes, a solução do nosso sofrimento, se é que tem uma solução, mas lidar com o nosso sofrimento significa ficar do lado de fora. Como se a nossa atenção, ela tem que ser sempre um pêndulo. Ora, ela vai para dentro, para as nossas histórias, para as nossas fantasias, nossas lembranças, nosso sofrimento. Ora, esse pêndulo está para fora, para a nossa vida, para as pessoas que estão ao nosso redor, para o que é importante para nós. Então, quando a gente está sofrendo, a gente tem a tendência de ficar para dentro, dentro da pele o tempo todo. E nós, sozinhos, com os nossos pensamentos, a gente sofre, sabe? Eu fico pensando que quando a gente quer punir alguém que já está sendo punido, já está na prisão, a gente põe essa pessoa numa solitária, porque numa solitária ela vai ficar presa com os próprios pensamentos, e isso é enlouquecedor. Então, uma das coisas que a gente faz quando está em sofrimento que nos prejudica muito é se prender com o nosso próprio pensamento e ficar ali, remoendo, 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 tentando encontrar uma solução para alguma coisa que não tem solução. E eu sempre fico numa dúvida nesse movimento de daí para fora, né? O pêndulo que vai para fora. Qual é a importância da gente falar sobre a situação para elaborar? Às vezes é isso, você só quer desabafar. E qual a importância desse pêndulo de fora também se distrair e falar de outras coisas, é isso? E falar do Big Brother. Sim. E perguntar de uma receita de máscara de abacate para passar na cara, não sei, sabe? Assim, como a gente concilia esses dois movimentos externos? Perfeito, né? A gente precisa prestar atenção se o falar do assunto não é continuar a manter o pêndulo para dentro. É só ter alguém, uma pessoa do outro lado, que está olhando com você para dentro da sua pele, mas você não está olhando para fora, nem para a pessoa, nem para a necessidade dessa pessoa, nem essa dinâmica que está se desenrolando na sua frente, nem nada. O fato de você estar falando com alguém não significa que você está olhando da pele para fora. Pode ser que você esteja o tempo todo também da pele para dentro e tentando elaborar, num exercício que não tem fim. Então é importante, sim, falar de outras coisas, perguntar da outra pessoa, né, como é que ela está, o que é importante para ela, o que está acontecendo na vida dela também, além do seu próprio sofrimento. Eu trabalhei com uma mulher que admiro muito, que perdeu um filho e ela fez como processo de elaboração do luto
um site que chama Precisamos Falar sobre Luto, e ela convida várias mulheres, várias pessoas a escreverem sobre os seus relatos. E uma mulher escreveu uma coisa muito bonita de que ela resolveu levar a dor dela para passear. E é um texto lindo, eu até vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque às vezes é isso, ela falava, eu achei que eu só ia me autorizar a sair de casa quando a dor toda passasse. E de repente eu fui andar no calçadão, e ela morava no Rio, e daí ela vai falando, e de repente fui ver ali o pipoqueiro, e daí você olha alguma coisa. Então é também não negar, né, essa dor e se permitir se distrair junto com ela, porque daí acho que a gente vai equalizando os dois lados. A gente precisa aprender a ir passear com o nosso coração partido. Realmente não dá para esperar a gente se sentir bem, porque o se sentir bem é uma conquista que vai vir com o nosso investimento em nós mesmos, nas coisas que a gente precisa fazer. Então não dá para a gente esperar que o tempo vá curar. Então as pessoas falam, o tempo cura, e isso me dá um pouco de nervoso, porque às vezes as pessoas acreditam que se elas ficarem quietinhas e a passagem do tempo vai fazer um milagre de dar de presente o bem-estar, trazer de volta esse bem-estar. E não é o tempo que cura. Aliás, acho que nada cura um coração partido. Um coração bem partido, daqueles que a gente carrega para uma vida, não tem nada que cure, não tem um tempo que cure. Então é muito como é que a gente vai caminhar com essa ferida, com esse machucado. Né? E vai ter momentos em que ele vai estar mais cicatrizado, vai ter momentos que vai doer. Sabe quando a gente tem um problema nos ossos que quando chove dói? Né? Tem pessoas que falam, tô com dor nas juntas porque tá chovendo. É meio que a dor do amor é mais ou menos assim, ela vai e volta. Soltos, que a gente leve nossos corações partidos para passear, que a gente espere o tempo dessa cicatrização, mas que a gente cuide para cicatrizar, que acho que isso que a Desirê falou é muito importante, né? Não adianta só a gente achar que o tempo vai passar e não fazer nada em direção dessa cura. Então, não vai ser instantâneo, mas a gente tem que ir lá, passando mertiolate, todo dia um pouquinho, que talvez vai arder, talvez vá doer, mas a gente está cuidando dessa ferida sem negar ela e dando tempo para ela cicatrizar, mas ajudando que ela cicatrize e não deixando lá o machucado exposto ao vento ou cutucando a ferida. Que a gente possa se cuidar mesmo quando está doendo, entender que é possível que as coisas mudem, mas começa com a gente.